Graça e paz, meu nome é João Neri e nesse vídeo nós vamos falar sobre o risco de ser um pecador. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, inicia assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós não fomos livres do pecado por meio do sangue de bodes ou cordeiros, como acontecia na velha aliança. Foi pago um alto preço, o precioso sangue de Jesus, derramado na cruz, que nos lavou e nos livrou do pecado. Quando nascemos de novo e continuamos sendo pecadores, não estamos valorizando o sacrifício de Cristo na cruz, ou simplesmente demonstramos que o sacrifício não foi suficiente. São várias as passagens na Bíblia que diz que somente o justo vive pela fé e não o pecador. Você pode conferir em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, Romanos, no capítulo 1, versículo 17, Gálatas, no capítulo 3, versículo 11 e Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Com base nestas passagens, se você se considera pecador, você está fora do propósito que Jesus conquistou na cruz por você, sendo o principal a nossa salvação. Em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz que a oração feita por um justo pode muito mais em seus efeitos. Não é a oração do pecador, que é atendida por Deus, é a oração do justo. Você pode estar se perguntando, mas em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O problema é que as pessoas leem a Bíblia e não levam em consideração os tempos verbais. Aqui Paulo está dizendo que todos pecaram, está no passado. Fala daqueles que ainda não se entregaram a Cristo, os ímpios. Mas eu trago uma novidade. O versículo 23 continua no 24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas o crente usa o versículo 23 para afirmar que é pecador, e o 24 para dizer que é um pecador justificado. Vamos entender o que isto quer dizer. Algo que é torto e foi justificado torna-se certo. Assim, um pecador justificado deixa de ser pecador para ser justo pelo sangue de Cristo na cruz. Então, já não é mais pecador, mas sim justo. Mas você agora pode estar se questionando: eu aceitei Jesus, mas eu peco. A resposta para isto está em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, que está escrito: Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Assim, irmãos, não é porque eventualmente trocamos uma lâmpada que podemos nos considerar um eletricista. Da mesma forma, se eventualmente pecarmos, somos pecador? Se a pessoa se considera pecador, a vontade dele é pecar. Desta forma, acha que é lícito pecar, afinal de contas, é pecador. O pecado não pode ser uma rotina em nossa vida. Em 1 João diz que, se caso pecar, dá para entender que é um acaso, não rotina. Mas se acontecer, que haja arrependimento. Jesus, quando curava, sempre alertava: vá e não peques mais. Para o paralítico do tanque de Betesda, ele disse: não peques mais para que não te aconteça o pior. Imagina o que pode ser pior do que ficar sem andar. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim que acontece com quem nasceu de novo. A carne, onde está o desejo pelo pecado, vai dando lugar ao espírito recriado, o espírito da vida.
Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, diz: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Mas em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8 e 10, está escrito: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nesta passagem de João 1,8, ele fala assim para os cristãos que insistiam em misturar as tradições religiosas com o cristianismo. Eles acreditavam que Cristo não havia encarnado de fato, pois a carne era essencialmente ruim e Cristo não poderia estar em um corpo assim, que o pecado só afetava o corpo, não o espírito. Por isso mesmo, pecando indiscriminadamente, diziam que não eram pecadores, porque depois de morto, o pecado ficava na carne, não no espírito. Por isso, erradamente, não se consideravam pecadores. Nos versículos 5, 6 e 7, João inicia exortando a igreja para preparar sobre o que ele iria falar nos versículos seguintes sobre o pecado, dizendo: A mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E para os dias de hoje, é possível um cristão permanecer nas trevas e não ter comunhão com a luz? Se a resposta for sim, e se esse que está nas trevas diz que não peca, está mentindo. Quem se diz pecador também é considerado injusto. Veja o que a Bíblia diz a respeito em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, sobre os injustos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Para quem nasceu de novo e tem o espírito renovado dia após dia, é lícito pensar ou fazer o que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, que nós acabamos de citar? Se não faz, pode ser considerado injusto ou pecador? Reflita sobre isso. Então, meu irmão, quando vier a vontade de cometer pecados que você fazia antes de nascer de novo, ore a palavra. A oração, ela te deixa sem jeito de pecar. A oração, ela te deixa sem graça de namorar de qualquer jeito. A oração te deixa sem jeito de ofertar de qualquer maneira. A oração, ela te deixa sem jeito de ser qualquer um ou de ser de qualquer jeito dentro da sua casa. Então, quando vier esses desejos, ore a palavra, não murmure. Orando a palavra, Deus vai te atender e vai te socorrer. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Também dê sugestões para os próximos vídeos. Até o próximo!